A área de dados em TI tem alguns problemas, sendo que um deles foi um motivo de eu ter desistido de tentar entrar nessa área. Nesse vídeo eu vou compartilhar minha experiência falhando em tentar ser um cientista de dados, dar minha visão geral sobre a área e falar sobre as dificuldades que existem de tu tentar entrar nessa área. Porque no início da minha jornada na área de TI, eu estava muito interessado na área de ciência de dados. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre o começo dos meus estudos na área de TI, para dar um pouco mais de contexto. Em 2017, eu comecei a fazer análise de desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal lá da minha cidade. Essa vontade de ser cientista de dados influenciou principalmente a escolha da minha linguagem de programação, que eu ia estudar por fora, por causa dessa vontade de ser cientista de dados, né? Então, por causa disso, eu comecei a estudar Python, por causa que é uma linguagem muito utilizada na área de dados em geral. Então, em 2018, eu comecei a procurar estágios nessa área, lá em Porto Alegre, e aí, nessa busca, eu já notei uma realidade que seria bem mais complicada do que eu imaginava, né? Que é um dos primeiros grandes problemas que eu considero da área de dados. Não tinha vagas de estágio e vagas de júnior lá em Porto Alegre. Isso não era só especificamente sobre ciência de dados, mas também para outras áreas mais relacionadas à análise de dados, como Business Intelligence também, que é outra área mais adjacente, que também realmente não tinha nenhuma vaga de entrada para lá em Porto Alegre. Então, logo no começo, eu já notei que não seria tão fácil entrar nessa área, porque simplesmente não havia oportunidades lá em Porto Alegre. O que eu acho que acontece é simplesmente o seguinte: não tem muitas empresas que têm um time de dados. Isso não é especificamente só de Porto Alegre, mas isso também acontece resumidamente, qualquer cidade fora de São Paulo e talvez Floripa, basicamente não tem empresas que tenham estrutura para ter um time de dados. Então, se tu tá fora dessas duas cidades, eu acho que tu pode ter grandes problemas de encontrar a primeira oportunidade, né? Então, tu tem que ter isso em mente na hora de tu apostar todas as tuas fichas nessa área. E um outro problema que eu considero dessa área, também é um pouco relacionado a poucas vagas, é que também a quantidade de vagas que tem na gringa para essa área é muito pequena. Então, tu também teria bastante dificuldade de conseguir um emprego pagando em dólar. E trabalhar para empresas do exterior é onde realmente está a maior oportunidade para a gente fazer bastante dinheiro na nossa área. Apesar que engenharia de dados, por exemplo, é uma área que tem até uma quantidade relativamente boa de vagas para esse nicho de dados, né? Mas realmente ainda não se compara à área de programação, por exemplo. Então, se você tem interesse nessa área, uma coisa que eu notei foi que acho que o jeito mais fácil de entrar para a área de dados, como cientista de dados, é através de transferências internas. Tipo, tu entra numa empresa que tem realmente um time de analistas de dados, um cientista de dados, e depois de um tempo dentro dessa empresa, tu tenta ver se tu consegue fazer uma migração interna de transferência de time, sabe? Tu, sei lá, entra como um desenvolvedor, e aí, sei lá, depois de uns 2 anos, assim, se tiver uma oportunidade, tu tenta entrar pro time de dados. Foi dessa forma que um ex-colega meu conseguiu entrar no time de segurança, que é outra área bem complicada de conseguir a primeira experiência. Outra coisa que eu queria comentar também é que, caso tu realmente tenha bastante interesse nessa área, talvez seja melhor tu optar por um bacharelado que tenha uma boa base em matemática, como, por exemplo, a ciência de computação. Eu fazendo ADS, tentando entrar nessa área de dados, ficaria bem mais complicado, porque eu teria que estudar muita coisa relacionada à matemática por fora. Não que seja impossível, mas seria muito melhor se eu tivesse aprendido na faculdade, né? E por ser uma área que tem mais uma característica acadêmica, né? Acho que podemos falar assim. Então, o bacharelado é um pouco mais respeitado que um tecnólogo e, por consequência, também pós-graduações também são mais respeitadas, são mais exigidas na área. É muito mais bem vista com bons olhos comparada à programação. E também, por exemplo, o nome da tua faculdade também vai ter muito mais relevância no teu currículo. Então, se tu fizer uma faculdade pública, vai ser muito mais bem visto na hora de um processo seletivo. O que isso, pessoalmente, não me agrada muito. Então, é outra coisa que eu considero negativa na área. Porque a minha experiência na faculdade meio que provou que eu realmente não tenho muito perfil acadêmico. E eu tive realmente péssimas experiências na faculdade. Outra coisa que pode ser um problema, por exemplo, é, dependendo do teu perfil pessoal, digamos assim, tu pode ter bastante problema relacionado ao tipo de empresa que tem área de dados. Porque, geralmente, empresas que têm esses times são geralmente grandes corporações. Então, dependendo da situação, isso pode vir com consequências negativas, dependendo do que tu gosta relacionado ao teu ambiente de trabalho. Trabalhando nessas empresas, geralmente tu não tem tanta oportunidade de trabalhar 100% remoto, geralmente é um híbrido ou presencial, realmente 100%. Tem mais formalidades no geral, porque, sei lá, tu tá mais próximo ao time de tomada de decisão. Então, essas coisas são realmente negativas para minha
opinião, né? Bem provavelmente que se eu tivesse seguido nessa área, eu provavelmente não ia ter deixado meu cabelo com dread, assim, sabe? Tipo, por mais que em 2024 tem muita empresa que quer, sei lá, pagar de diversidade, sabe? Pra fintechs, com, sabe? Essas coisas assim. No dia a dia eu sei que a realidade é outra e não é, tipo, todas as empresas que veem com bons olhos esse tipo de coisa. Claro que não existe só grandes empresas que trabalham com dados, né? Por exemplo, a minha startup que eu trabalhava lá de Santa Catarina era uma empresa relativamente pequena, começou relativamente pequena e tinha um time de dados, né? Então, startups que o produto realmente dependa dos dados, pode sim ter um time de dados dedicado, né? Então, no geral, eu acho que se tu tem interesse nessa área, eu acho que tu só tem que ter um pouco de cautela, ter mais ou menos noção de onde tu tá se metendo, dar uma olhada na tua região, se tem bastante oportunidade para tu conseguir a primeira oportunidade, né? E caso não tenha, tu tipo tenha meio que vários planos B, sei lá, tipo isso. Meu objetivo não é desanimar ninguém da área, só porque eu falhei, por exemplo, em ser cientista de dados, né? Mas é só realmente para meio que avisar as pessoas para ter um pouco mais de cuidado para não quebrar a cara lá na frente, sabe? Então é isso no geral. Eu vou deixar agora 2 vídeos que estão aparecendo na tua tela agora, dando mais dicas de programação e carreira no geral. Eu vou ficando por aqui. Valeu!